Bom, então sejam bem-vindos. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje para descobrir como que a inteligência artificial pode ser a sua aliada no combate e identificação de fraudes, um tema muito relevante. O meu nome é Bruna Smith, eu sou gerente de marketing aqui na H2O.ai e eu vou começar esse encontro virtual apresentando os nossos convidados brevemente. Vou deixar para que eles se apresentem, mas vou dar uma pequena introdução. Eu tenho aqui comigo o Daniel Garbulho, que é VP da H2O para a América Latina. Ele tem mais de 20 anos de experiência desenvolvendo negócios na região e ajudando clientes a encontrarem soluções inovadoras para os seus desafios ligados a dados. E a gente também tem o Luiz Santos, que é cientista de dados e engenheiro de soluções, também aqui na H2O. Ele é graduado em engenharia aeroespacial pela UFABC, e ele é especialista em ciência de dados pelo ITA e mestrando em engenharia da computação pela USP. Então, antes de eu passar a palavra para o Daniel, que vai abrir esse webinar, eu gostaria de avisar que a gente vai ter alguns 15 a 10 minutos para perguntas e respostas, então vocês podem enviar as perguntas de vocês pela aba Perguntas e Respostas do Zoom. A gente vai concentrar tudo ali para ficar mais fácil. E é isso. Daniel, com você. Obrigado, Bruna. Eu adoro fazer webinar, porque eu acho que a gente tem uma chance única de falar com uma audiência maior. E olha que a gente fala com bastante gente no dia a dia. E eu prometo que eu vou ser rápido, porque a estrela do webinar é o Luiz, e eu recomendo fortemente para quem gosta de engenharia espacial e de machine learning, que procure o Luiz no futuro, porque ele é um cara que conhece muito. Luiz, esse é o primeiro webinar? Não, né? Ou é o primeiro? Não, é o segundo. Tá bom. Então o segundo a gente nunca esquece, Luiz. Mas deixa eu contar um pouco. Quando a gente estava pensando, né? Eu, a Bruna e o Luiz estavam pensando o que a gente ia fazer, né? Como a gente fazer e por que assunto usar. É engraçado que fraude ou o assunto fraude, ele é um tema recorrente na maioria das organizações, sejam elas financeiras ou não. Mas a gente não imaginava que o webinar fosse ter tanta gente online assistindo um tema que, para a gente, ele já é corriqueiro. Se você for olhar onde nós temos grandes soluções de fraude utilizando a inteligência artificial, em bancos, né? E alguns outros mercados que utilizam varejo, e a gente pensou que isso já era um tema até um pouco ultrapassado, gasto, ou talvez batido demais. Qual foi a nossa surpresa? A quantidade de pessoas que estão atendendo. Eu falei, peraí, então eu acho que a gente precisa talvez tratar um pouco melhor isso, talvez tenha uma demanda maior do que a gente imagina, e a gente agradece a presença de todos. Eu queria agradecer a Bruna por ter organizado tudo isso, né? E o Luiz por estar, eu até coloquei isso no convite, né, pela aula que ele vai dar hoje. Obrigado aos dois. Pessoal, olha só, para vocês terem uma ideia o quanto é importante, eu peguei aqui um, um estudo da KPMG que fala o quanto os bancos hoje, em escala global, utilizam a inteligência artificial para resolver os seus modelos de fraude. E até o momento, só 13% dos bancos utilizam globalmente inteligência artificial para buscar algum tipo de redução de risco nos seus negócios. Se bancos que têm pela sua natureza um forte investimento em tecnologia e inovação, só 13% deles estão usando, imaginam que isso pode servir para todas as empresas e o potencial mercado que a gente tem numa solução onde a gente é líder. Como a gente faz isso? E eu acho que é isso que o Luiz vai poder trazer muito claro e a facilidade que a gente consegue fazer. Por outro lado, muitas empresas ainda são muito resistentes a entender que a fraude é um problema, porque a fraude, no final das contas, acaba abrindo uma ferida, às vezes exposta dentro da empresa, que não pode ser tão propagada. Tanto que a gente tem, eu costumo brincar com a Bruna isso quase todo dia, que a gente tem um monte de cliente no Brasil que utiliza a nossa solução por fraude, mas a gente não consegue fazer o business case porque o cliente não quer expor o quanto ele ganhou. Ele ganha bastante, não é pouco, né? Então eu queria deixar um pouco esse pensamento para vocês pelo potencial de mercado que a gente está trabalhando. Queria agradecer a Bruna mais uma vez, o Luiz mais uma vez e as 190 pessoas que estão logadas nesse momento
e todo mundo da Gadesoc que fez um esforço enorme para que esse webinar acontecesse. Nossos parceiros, a Vivian, a Marília, o Eduardo, que fizeram um follow-up e que fizeram esse webinar só pelo número de pessoas que já estão aqui, um sucesso. Obrigado, Bruna. Obrigado, Luiz. Boa sorte para vocês. Certo, pessoal. Primeiro, né, boa noite aí, por estarem aqui no fim do dia. Eu acho que acaba sendo uma extensão, né, do trabalho, mas vamos tentar deixar uma coisa bem leve aqui. E, por favor, né, sintam-se à vontade aí para fazer as perguntas. A gente vai ter um tempo reservado para mais perguntas no fim. E, eu acho que aqui o objetivo hoje. Deixa eu até compartilhar minha tela, né? Que aí fica difícil também. Até o objetivo hoje é um pouco falar de não só vamos dizer assim, das questões acadêmicas, né? Falar, putz, qual que é o melhor score, qual que é a melhor maneira de fazer um modelo, etc. Mas falar de considerações que a gente vê na vida real, que a gente vê com clientes que estão usando as nossas soluções, como eles utilizam e qual que é vamos dizer assim, os macetes ali para você conseguir ter soluções mais abrangentes em relação à fraude, né? Então, vou começar aqui falando um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Tá tudo certo? É bom sempre fazer essa checagem. Mas você pode Obrigado, colocar Bruna. a apresentação. Tá. A gente os slides na esquerda. Uhum. E é claro que o Swap Display, espera aí, que ele tá mandando pro display errado. Eu vou ficar com o jeito da apresentação mesmo. Mas Vou estava dando, mostrando os slides aqui. pode manter da outra forma também, que estava dando para ler bem. Ah, tá. Então beleza. Então vou deixar assim. Ok. Então, falar um pouquinho sobre o mundo de fraude e aí tentar sempre ter esse pé muito forte aí no mundo real, né? Não falar de casos assim, né? Você pega ali aquele dataset no Kaggle e resolve ele e considera que aquilo ali é um modelo de fraude, né? Então, bem naquilo que o Daniel acabou de falar, qual que é vamos, né, primeiro configurar direito o nosso cenário aqui. A gente está falando muito, eu vou falar muito aqui de tipos de fraude que você necessita identificar em tempo real. Então é aquela fraude e aí vem esse primeiro ponto, que leva a maior parte dos modelos que hoje os bancos ou outras indústrias, né, né, retailers, então lojas online e tudo mais, vão ter uma necessidade muito grande de modelos baseados em regras, primariamente por causa da velocidade. Então a gente está falando desse tipo de fraude que acontece que você tem que dar uma resposta ali entre, por exemplo, o cliente passar o cartão de crédito e a maquininha, o point of sale da transação aprovada ou reprovada. Então, esse tipo de fraude, né, e aí causa muito aquilo que o Daniel havia falado, gera uma necessidade gigantesca de velocidade, e aí você acaba indo para o default, que são modelos baseados em regras, que você vai ter engines, vai ter motores muito rápidos para lidar com isso. Outro ponto, as suas variáveis são muito limitadas, então é a mesma coisa, né? Você está querendo velocidade, você não pode passar a tentar ler, a tentar considerar o mundo aqui nesse contexto. Então, as empresas acabam sendo obrigadas a se focar num conjunto limitado de variáveis. Outro ponto, né? O feature space também é limitado, então fazer essas integrações com diversos subsistemas também se torna muito difícil, né? Você ali no momento que, né, aí pegando um exemplo de uma loja online, eu tenho as minhas features relacionadas, as minhas variáveis relacionadas com a própria transação em si, então o valor, a frequência em que esse cliente faz essas transações e aí também temos variáveis relacionadas com o uso desse cliente na loja online, né? Quantos produtos ele está comprando e coisas assim.
Mas a gente está limitado a esse espaço. Trazer outras coisas se torna muito difícil. Então, trazer, por exemplo, informação de redes sociais desse cliente, trazer outras informações de cookies, se torna muito complicado. E aí acaba que, né, voltando ao mesmo ponto, as empresas voltam ao caso default, que é trabalhar com regras, porque o processamento disso vai ser muito rápido. Então, aí eu acho que nem precisa falar, né? Por que a gente precisa detectar fraudes rapidamente? Minimizar custos, minimizar perdas e principalmente aqui a gente está considerando um caso de muito alta frequência de transações. Então você precisa ter velocidade, porque, e aí voltando ao exemplo de uma loja online, por exemplo, é, o, o cliente ele não vai se sentir satisfeito se a transação demorar muito tempo para ser completada, né? Aí a mesma coisa vale também para um ponto de venda é, numa transação via cartão ou algo do tipo. Então, você tem um pouco, né, dessa balança e você por um lado quer minimizar as perdas, mas se você deixar um modelo muito complexo, você vai perder a experiência do cliente do outro lado, né? Então, assim, esse é o caso, vamos dizer assim, o nosso baseline aqui para gente conversar sobre hoje, tá? E agora vamos fazer alguma comparação do que seria a maneira, vamos dizer assim, ingênua de pensar sobre modelos baseados em regras e modelos baseados em machine learning, em inteligência artificial. De um lado, a gente tem os modelos baseados em regras que a gente já falou, tem uma velocidade muito alta, então eles vêm de uma análise exploratória que foi feita anteriormente e se concatena ali uma série de regras para se entender se, né, para tentar entender se aquela transação é fraudulenta ou não. Então, por exemplo, né, num, um, um cliente de determinado segmento de cartão de crédito, se ele faz alguma compra com um valor muito elevado, você já tem essa regra que já vai te dar. Você pode ter uma regra de comparar esses valores, né? E já te dá uma solução muito rápida. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Mas, como a gente já falou também, o feature space é muito limitado. E aí, quando a gente vai para os modelos baseados em machine learning, a interpretação ingênua disso é que nós temos uma velocidade baixa, porque você está trabalhando com diversas interações entre os seus casos, e principalmente, né, o grande chamativo de você utilizar um modelo baseado em machine learning é você poder aumentar consideravelmente variáveis a serem consideradas a serem consideradas nessa análise de fraude. Então, se torna né, se você considerar vamos dizer assim, essas duas observações ingênuas disso aí, você acaba perdendo, né, você acaba não querendo utilizar um modelo baseado em machine learning porque né, você perde do lado da velocidade na mesma proporção que você ganha do outro lado no aumento de features. Então fica um caso, uma, uma aplicação muito ruim. Né? E aí, mas então a gente já meio que chegou no ponto-chave aqui. A gente quer utilizar modelos de machine learning porque a gente pode aumentar muito o conjunto de features, e aí eu vou entrar mais um pouco né, no que a gente quer dizer com isso, eu vou, né, o que quer dizer utilizar muito mais features, né, de onde vão vir essas outras variáveis, e só que a gente chega numa parede aí, que é a velocidade desses modelos. Então a gente quer um meio termo entre essas duas coisas. Tá? Aí só falando rapidamente sobre tipos de fraude, né? Então, de novo, né, o contexto aqui que eu estou falando nesse momento é sobre uma situação em que você necessita de uma predição muito rápida no no seu problema. Então, isso né, acaba entrando aqui nesses 5 pontos principais. Então, compras online, phishing, roubo de identidades, fraude em cartões de crédito e fraude em redes sociais. Então, são contextos bem diferentes, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, comparar social media com compras online, mas que
o tipo de considerações da vida real que você tem que fazer nesses contextos se aplica a todos eles de uma maneira bem similar. E aí também vale falar que existem outros tipos de fraude que tudo bem se eu rodar um modelo em batch, se eu for verificar se houve fraude posteriormente, porque eu ainda tenho como, né, reverter as transações, eu ainda tenho como fazer alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, seria a fraude que eu tenho mais tempo, aliás, para poder fazer a predição. Então, seria a fraude, por exemplo, em um provedor de plano de saúde, alguma coisa nesse sentido. Então, nesses casos, boa parte dessas considerações que eu estou fazendo é que elas não vão. Outro caso em que provavelmente isso não se aplica, e aí eu acho que vale até fazer um paralelo mais adiante, é com a questão de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, você muitas vezes tem uma série de modelos, né? Alguns que necessitam ser executados em tempo real, mas outros que eles só vão ser executados de tempos em tempos para pegar um cenário, um espaço de tempo muito considerável. Então também vale fazer esse tipo de consideração aqui. Mas vamos lá e vamos ver o que é diferente aqui e, e qual é o ganho como você ganha a vantagem de se utilizar machine learning para solucionar os seus problemas de fraude. Então, falando um pouquinho de feature engineering, né, da parte de processamento de variáveis, é, antes de pensar em algoritmo de machine learning que eu vou utilizar, antes de tudo isso. Por quê? O nosso primeiro ponto lá, um dos nossos primeiros pontos lá atrás foi dizer que com o machine learning eu posso utilizar muito mais variáveis. Mas de onde elas vão vir? E por que eu vou utilizar elas? E mais, como é que eu vou fazer a utilização delas ser eficiente no meu problema, né? Então, primeiro ponto, balanço entre número de variáveis, tipos de variáveis e complexidade delas. Então, de modo geral, aqui a gente está falando muito de utilizar as estruturas de dados mais simples, né? Então, você sempre vai preferir uma variável booleana, uma variável numérica, preferir uma numérica a uma string e uma string a um texto longo. Então, pensando um pouquinho dessa forma, né? Tentar já trazer isso para trazer a sua informação para a representação mais simples possível. Tá? Segundo ponto, trazer mais features que não necessitem de conhecimento a priori. Então, qual que é a questão aqui? A gente vai dividir isso aqui em dois cenários, né? Se os sinais vindo das suas entradas individuais são fortes, ou seja, se olhando somente uma transação eu já consigo fazer uma inferência muito poderosa se aquilo ali é fraude ou não, esse é o caso, né? Por exemplo, e aí eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco, mas é o caso, por exemplo, de quando você tem uma transação de cartão de crédito sendo feita em um país muito distante de onde o seu cliente está. Então, sei lá, transações de cartão de crédito aqui no Brasil sendo feitas na Botsuana. E então olhar só a transação já me dá um poder de predição muito grande. Então, esse é o primeiro cenário aqui, né? E aí, considerando esse primeiro cenário, faz sentido não olhar tanto para outros tipos de variáveis. E aí, principalmente, a gente considera aqui variáveis longitudinais. O que são variáveis longitudinais? São aquelas variáveis que eu estou olhando para o histórico, eu tenho que olhar, por exemplo, a média de transações desse cliente, a média de valores transacionados desse cliente nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias. Por quê? Porque isso vai aumentar o meu espaço de variáveis e não necessariamente vai me dar um ganho suficiente e mais, né? É, vai aumentar a questão da né, vai diminuir a velocidade com que eu quero que o meu modelo seja executado. Então, de modo geral, aí a gente está falando dessas features que dependem de você olhar em alguma janela de tempo para o passado e trazer, né? Porque, e aí
falando um pouquinho de modo geral, hoje um dos grandes problemas aí de machine learning é a, a falta de um tratamento específico para problemas onde existem features longitudinais, né? Então, se você tem o mesmo cliente ao longo do tempo, é um problema meio complicado de se tratar. Você sempre precisa fazer esse tipo de agregação, né? Você precisa tirar uma média dentro de uma janela, fazer alguma coisa desse tipo. E aqui, a gente já está falando, já, tipo, ignora isso. Se você tem sinal nas suas features que não são longitudinais, esquece do resto, porque você acaba aumentando muito a dimensionalidade do seu problema. Tá? E segundo ponto, né? Features que comparam populações. Então, se eu tiver que fazer grupos, ou seja, né, eu estou ali analisando transações de cartão de crédito e eu tenho o segmento desse cartão de crédito. Ou seja, eu tenho o segmento ali dos clientes que têm um cartão de crédito mais simples e eu tenho o cartão de crédito Black. Se eu for construir features que vão comparar os indivíduos a essas populações, também é outra coisa que eu acabo perdendo tempo. Mas existem algumas exceções aí, e aí eu vou entrar também nelas daqui a pouco. Né, aliás, é esse último ponto aqui. Se eu puder pré-calcular isso, tudo bem. Né? Se eu tiver uma maneira de pré-calcular isso e ter todas essas variáveis derivadas de uma maneira rápida no meu problema, aí tudo bem, né? Desde que o sinal dela vale a pena. E aí vocês me perguntam, né? Putz, como é que eu sei qual que é o sinal? Como é que eu sei o que vale a pena colocar e o que não vale, né? É a questão da tentativa e erro, né? A questão de você construir coisas melhores e procurar técnicas melhores e eu vou entrar numa demo daqui a pouco e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, tá? Agora, o caso oposto. Se eu de fato necessito features longitudinais, se eu necessito features que vêm de group by, que vêm de algum agrupamento do meu dataset. Tenha o necessário, mantenha somente o necessário. Então, é o que eu havia falado antes. Se eu preciso utilizar as ações desse meu cliente nos últimos 15, 30, 60 dias, escolhe uma dessas, né? Vê qual que é o melhor caso aqui e aplica e diminui esse seu espaço de busca. Então, sempre a ideia aqui é manter só o que é relevante. A mesma coisa, né? Keep reference population small. Então, se eu tenho que fazer algum cálculo em tempo real para comparar o meu indivíduo a uma determinada população, que essa seja quanto possível. Então, sempre foco muito na relevância. E aí também a gente vai entrar em um caso real aqui, que eu acho que vai ser bem legal falar. Tá? Outro ponto, use sinais secundários. Então, o que seriam esses sinais secundários? Tudo que você puder fazer de comparação e não deixar para que o seu modelo tenha que aprender a fazer essas comparações, vale. Então, por exemplo, o exemplo que eu havia do cliente com uma transação em Botsuana. A ideia é que para eu saber que isso é algo estranho referente a esse cliente, eu teria que ter uma coluna falando qual que é o local onde esse cliente vive, ou o local onde esse cliente mais faz transações. E aí eu vou ter ali, por exemplo, cidade de São Paulo. Então, São Paulo, Brasil. Eu teria essas duas colunas, né? Marcando a cidade e o país onde esse cliente faz transações. E, e eu tenho, é claro, a coluna com o local onde a transação atual foi feita. Então, esse é o caso que eu teria ali, Botsuana. Se eu esperar, se eu problemas de fraude são problemas extremamente desbalanceados. Então faz sentido você ajudar ao máximo o seu modelo. E qual que é a maneira aqui que a gente está entendendo como ajudar o modelo? Eu faço essa comparação de antemão. Então eu não vou esperar que o modelo aprenda que quando existir um descasamento entre essas duas informações, isso pode ser um preditor de fraude. Não, eu posso fazer isso de antemão. Eu posso já fazer essa comparação né, de uma maneira automática e principalmente, né, é uma comparação muito é uma comparação simples, né, computacionalmente, uma comparação que vai me custar pouco tempo
de um pouco tempo de execução do modelo, mas ela vai me dar um ganho muito grande nas relações que o modelo teria que aprender por conta própria. Então, sempre que for possível fazer esse tipo de coisa, faça, porque isso vai ajudar. Então, né, a gente está meio que mudando o framework de pensar em features longitudinais e comparação com populações, mas mantendo isso quando a comparação for simples, quando a comparação for rápida, puder ser feita rapidamente. Né? E aí, o último ponto né, fazer pré-cálculos quando for necessário. Eu prometo que já está acabando a parte de slides, viu, pessoal? Eu não vou passar por todos esses que estão aqui na esquerda, tá? E aí, já falando de modelos, e eu acho que aqui o ponto mais importante é esse terceiro que está aqui na tela. Models are a commodity. Ou seja, hoje criar um modelo, treinar um modelo, é muito mais simples do que no passado. Então, se eu puder quebrar o meu problema em diversas partes menores e colocar modelos simples para resolverem essas partes menores, é muito melhor do que esperar que que eu só posso colocar um modelo em produção, né? E aí, por modelo, entendam o sinônimo de algoritmo, de machine learning, né? Eu vou utilizar só um modelo em produção que vai ter que aprender tudo. Não, eu vou. A ideia aqui é dividir para conquistar, né? Quebrar ao máximo isso, até porque o problema de fraude como um todo, ele é um problema muito dinâmico, né? Você não existe só um tipo de fraude que é cometida e elas e principalmente, né, elas dificilmente têm as mesmas características. Então, se eu tem que existir de que eu não vou ter um modelo monolito que vai funcionar para sempre e ele é o modelo perfeito. Não. A ideia é ter diversos modelos menores que eu posso ir substituindo ao longo do tempo. Então, se uma determinada modalidade de fraude está acontecendo muito na minha linha de negócio, eu vou atacar aquilo ali com foco e não vou perder tempo com o resto. Mas aí como é que a gente faz isso, né? Aí entra um pouco das variáveis que eu havia falado antes, as variáveis secundárias. Então, você pode, por exemplo, né, criar modelos para procurar corner cases, para procurar casos extremos. Então, né, por exemplo, tem um modelo específico para quando ocorrer descasamento entre o local do cliente e o local da transação. Eu posso também aí me fazer valer de algoritmos não supervisionados, né? Então, aplicar clusterização e aí colocar modelos específicos para clusters diferentes e, principalmente, né, utilizar conhecimento de negócio. Então, eu acho que o papel do cientista de dados, muitas vezes, não é de ser a pessoa que vai pensar no algoritmo mais mirabolante para resolver um problema. Né? Eu vou aplicar aqui uma rede convolucional e vou fazer um negócio de 7 cabeças para solucionar esse problema. Mas é traduzir os requerimentos de negócio, traduzir as regras do negócio para um problema de machine learning e encodar isso de alguma forma dentro de um problema de machine learning. E aí é muito o ponto de você utilizar o conhecimento do negócio mesmo, né? Então, se eu tenho segmentos diferentes de cartão de crédito, né? Eu tenho o cartão de crédito bem varejo, né? E o cartão de crédito black, eu posso criar modelos diferentes para cada segmento dentro das minhas ofertas. Outra questão, né? Se eu estou numa, num retailer, né? Se eu estou numa loja online, alguma coisa do tipo, eu posso criar modelos diferentes para produtos diferentes. Porque né, produtos diferentes vão ter hábitos, os clientes que estão comprando produtos de departamentos diferentes, eles têm hábitos extremamente distintos, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem aí várias lojas online que elas estão indo para um setor até indo mais para um setor de mercados, né, de compras do dia a dia ali, de alimentos até. Então, a gente não pode querer que o mesmo modelo que eu aplicava para verificar fraude em compras sei lá, uma TV
ou uma geladeira seja o mesmo modelo que agora eu vou utilizar para verificar fraude em uma compra de tomate. Não posso querer isso, o modelo não é bola de cristal, né? Então, vale muito a pena fazer essas análises bem específicas e de novo, né, facilitar a vida do seu modelo. Então, é meio que, né, se você pensar o que, que é um modelo como uma random forest, ele é uma combinação de uma série de modelos fraquinhos, né, para ter um resultado melhor no final. Então você tem uma série de preditores fracos tentando chegar num preditor mais forte. Você tem uma combinação ali, onde uma árvore de decisão erra, a outra acerta, e meio que você vai balanceando esse problema. Se você conseguir ajudar o seu modelo, né, dar um passo para trás e falar, olha, não precisa mais treinar essas árvores que seriam específicas para análise de fraude em vendas de geladeiras ou análise de fraude em vendas de TVs, a vida do modelo para analisar fraudes num contexto de compras do dia a dia fica muito mais fácil. Então, eu acho que esse é o ponto principal aqui, né? E outro ponto aí, de novo, né, o nosso contexto aqui é de compras online, transações muito rápidas, então é um contexto em que a velocidade é mais importante do que o valor que tá sendo transacionado. Então a gente está falando aqui de uma análise de um problema que não é, por exemplo, eu não estou analisando transações de 100 mil reais, eu não estou analisando esse tipo de transação, eu estou analisando várias muito rapidamente. Então, nesse caso, o, a velocidade ganha de você querer ter um modelo mais eficiente e com maior acurácia. Isso não significa, é claro, que você vai ignorar isso 100%. E eu até vou falar um pouquinho daqui a pouco de como integrar isso dentro do seu. Integrar esse tipo de informação dentro do seu modelo. Mas, como regra geral, vale isso. Aí, esse segundo ponto é aquilo que eu já havia falado um pouquinho antes, né? O cientista de dados não precisa fazer um bicho de sete cabeças para justificar o seu trabalho, né? Não faça um modelo mais complexo do que o necessário. Se um modelo linear consegue resolver bem o seu problema, tudo bem. É melhor que seja rápido do que seja complexo. Então, é esse ponto, né? E aí um outro ponto que eu acabei passando é justamente essa questão de você conseguir focar em diferentes segmentos do seu problema com modelos diferentes também te permite utilizar features diferentes, né? Eu digo por conta própria, né? No passado eu já tentei criar modelos, esses tipos de modelos, né? De sete cabeças aí, que eu vou ter 300 colunas para analisar, que eu tenho que aprender relações extremamente complexas, e, e você acaba criando muitas variáveis que elas são irrelevantes para conjuntos consideráveis dos seus clientes. Então, voltando ao exemplo lá de diferentes faixas de cartão de crédito, um cliente de um segmento Black, por exemplo, ele vai ter um tipo de. Ele vai ter, por exemplo, as features de gastos internacionais para esse cliente vão ser menos importantes do que para um cliente que está num segmento mais baixo, que tem até um cartão que recentemente virou internacional. Então, esse cliente, você notar, né, esse cliente com menor poder aquisitivo, você notar que ele fez várias transações internacionais em muito tempo, isso vai ser extremamente importante. Para um cliente lá no segmento Black que já faz isso normalmente, isso não vai ser importante. Então você consegue focar, você consegue colocar só o subconjunto de variáveis que for necessário para cada um desses cenários. Então você consegue se moldar muito melhor ao seu problema, né? E aí vale uma boa análise exploratória, vale uma verificação de cabeça do seu problema, né? Aí vou falar agora rapidinho de casos de uso, é, casos de uso que a gente aqui na 2O já viu e, né, tentar dar um overview aqui. Nas instituições financeiras é exatamente um dos casos aí que eu estou falando sempre, né? Instituição financeira processando um número muito alto de transações
de cartão de crédito. E aí você tem a questão né, daquele balanço entre os verdadeiros positivos para fraude, né? Você quer maximizar esse número, né? Você quer que o seu modelo pegue o máximo de fraude, mas você não quer aumentar o seu falso negativo, o seu falso positivo. Você não quer bloquear transações corretas de um cliente sem necessidade. Então, esse é o problema, vamos dizer assim, problema clássico aqui. E aí, o quais são as soluções simples assim, eu acho que, de modo geral, nada que eu falei aqui foi coisa de sete cabeças, né? Nada que eu falei aqui foi muito complexo, mas soluções simples que vão dar resultado de uma maneira muito rápida. E como é, qual que foi a solução? Foi justamente criar modelos distintos, olhando para o valor das transações. Então você ter, né, aqui na direita a gente tem o histograma dos valores de transações, né, e a frequência disso, e acaba sendo muito natural perceber uma quebra ali, né? Transações até ali $100 ocorrem em muito mais alta frequência do que transações acima de $100. Então você esperar que o seu modelo funcione bem para esses dois extremos, né, não é correto, não vai te dar um resultado bom. Então, uma solução rápida que já vai te dar um ganho considerável aí é simplesmente quebrar em dois modelos e aí e começar a fazer isso vamos dizer assim, em mais etapas, né? Então, primeiro ponto foi fazer essa quebra. Depois, começar a analisar outliers dentro dessas duas distribuições. E aí você começa a querer combinar mais coisas. Então, deixa eu dar um exemplo mais concreto aqui. Né, falando aí de análise de outliers e depois aplicar um modelo para verificar se esses outliers são de fato fraudes ou não, faz muito sentido você querer ter esse segundo nível de defesa quando a gente estiver falando desse M2 aqui, do modelo que está olhando para transações de valor mais alto. Porque esse tipo de transação, tudo bem se eu demorar um pouquinho mais e um pouquinho mais chato, porque eu vou ter um retorno financeiro maior. Agora, para transações de valor menor, isso não pode ser feito com tanta frequência, porque justamente é uma transação que ocorre a todo momento. Você vai estar onerando a experiência de uso do seu cliente. Então, é começar de novo, né? Dividir para conquistar. Você começar a falar mais de personalização dos seus modelos, olhando para contextos diferentes. Tá? E esse último ponto, né? Features longitudinais foram limitadas a 15 ou 30 dias. Ou seja, eu não vou olhar histórico de 6 meses, de um ano, porque aí é outro ponto que eu acabei nem falando muito, né? Mas o comportamento de fraude é um comportamento muito dinâmico, né? Toda vez que se fecha uma porta, para o fraudador se abre uma janela em outro lugar. Então, comportamentos históricos não vão ajudar tudo, né? E aí vale muito uma análise mais profunda a respeito disso, né? E aí você pode fazer, por exemplo, criando clusters no seu dataset e analisando eles separadamente e analisando o comportamento sazonal, né, o comportamento histórico do problema de fraude em cada um desses clusters e verifica a qual que é a janela de tempo em que você consegue capturar uma boa proporção disso, né? Então, voltando ao ponto inicial lá, você não quer colocar mais features que o necessário. Não vou colocar mais variáveis do que eu necessito para o meu problema, tá? Então, nesse caso aqui, diminuir as features foi algo positivo, no final das contas. Tá? E aí, falando um pouquinho dos resultados, né? É, a taxa de verdadeiros positivos ela aumentou um pouco, só que o grande ganho aqui foi reduzir drasticamente os falsos positivos, né? Então é aquela questão, como as transações de alto valor são menos frequentes, você acaba tendo um viés do seu modelo de
automaticamente considerar transações de valor elevado como, como transações fraudulentas. E aí você penaliza o seu cliente com muitos falsos positivos. Então, fazer essa quebra trouxe uma redução bem considerável nos falsos positivos. E aqui a gente tem até algumas figuras falando de entre 35% a 61% em segmentos diferentes, tá? Em segmentos transacionais diferentes. Tá? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu já vou passar aqui para a demo. Né? Vou falar aqui de um caso, vamos dizer assim, que de um caso simulado, é claro. Eu tenho uma Sets. questão. Oi. Quando você for fazer a demo, você pode desligar a sua câmera, porque como Ah, está sim. um pouco, talvez fique melhor isso. Aí depois você volta. Beleza. Perfeito. Perfeito. Deixa me ver aqui. Tá. Ok. Tem alguma pergunta, Bruna? Você chegou a ver alguma coisa? Ah, Tenho tá. Tô vendo agora aqui já. isso. Maravilha. Eu queria responder agora ou depois, quando você terminar a demo. Fica a critério. Tá. Beleza, então. Eu vou deixar tudo isso aqui para o final, tá? Mas eu já vou tentar integrar essas perguntas do Almir, principalmente, né? Já colocar essas perguntas no contexto aqui da demo, tá? Se alguém tiver mais perguntas, por favor, aproveita essa oportunidade, já coloca aí na aba de perguntas e respostas para o Luiz ver. Uhum. Então vamos lá. Iniciando aqui, essa é a interface do Driverless AI, que é a nossa solução aqui da H2O de Machine Learning automatizado. E aí eu acho legal falar de um problema difícil como esse, né, de um problema de fraude, que né, de modo geral é bem complicado de se solucionar, para mostrar que né, uma solução como a nossa de AutoML não significa que você não pode customizar a sua solução, né? Então eu vou tentar mostrar aqui como a gente aplica algumas dessas coisas que eu falei aqui hoje dentro da nossa solução e de uma maneira consistente, vamos dizer assim. Acho que a principal palavra aqui seria essa, né? Seria consistência e talvez produtividade, tá? Mas também, né, boa parte do que eu vou falar aqui se aplica em qualquer outro lugar. Então, no seu código também se aplica. Só que a ideia, né, é mostrar como ter uma solução como essa vai te dar mais velocidade para justamente ter esse processo de descoberta, né? Esse processo iterativo de falar, putz, aqui faz sentido eu colocar um modelo específico para analisar um determinado ponto. Ou, né, então conseguir construir essas diversas soluções, né? Conseguir construir esse zoológico de modelos, tá? Então, iniciando aqui, eu tenho um dataset, acabei já colocando. Eu tenho aqui um dataset, eu vou clicar na aba de detalhes dele, e esse é um dataset, é claro, né, simulado. A gente não vai usar aqui dados reais de nenhum cliente, mas é até uma ferramenta bem interessante, se quiser eu até deixo depois o link aqui, que ela permite que você configure bem a sua geração de um dataset fake, né? Então você tem ali dados, você tem muitas coisas que lembram a vida real. Então você vai ter, por exemplo, falando que o cliente é do Brasil, ele vai gerar o zip code, ele vai gerar o CEP desse cliente no formato brasileiro. Mas se você falar que esse cliente é do Reino Unido, ele vai gerar esse zip code no formato do Reino Unido. Então tem algumas coisas bem inteligentes aqui que essa solução acaba fazendo, tá? E, esse é um dataset que, né, ele já foi diminuído, então ele é um dataset de cerca de 200 mil linhas, tá? E cerca de 200 mil linhas, só que ele já foi balanceado. Então, era parte de um dataset ainda maior e a gente né, diminuiu ele para manter essa proporção aí um pouquinho melhor. Mas ainda assim, eu já vou pular lá pro meu label. Aqui, ó, label. Ainda assim, ó, a gente tem cerca de 0,5%
de transações fraudulentas nesse dataset. Então, é o que, o que todo mundo aqui já tá careca de saber, né? Fraude é um problema complicado, é difícil resolver isso. Então, beleza, deixa eu passar por algumas das variáveis, né? Essa primeira variável aqui é só um índice contínuo, né? A gente tem IDs de transação, IDs de conta do cliente, temos a data hora aí da transação, os valores, e aí valores tanto, né? Aqui o cenário é de um processador de pagamentos internacional, então eu tenho tanto os valores na moeda local quanto os valores em dólares, né? Em uma moeda padrão para todo mundo, na qual foi a moeda da transação. Aí já vou pular aqui, que eu já tenho aqui a hora local. Então a gente tem tanto a data e hora já a data e hora global, né, em GMT, vamos dizer assim, mas tanto a hora local, porque, né, você consegue derivar algumas outras variáveis relacionadas com o comportamento do seu cliente muito facilmente quando você tem esse tipo de informação, né? Então, por exemplo, se eu agrupo a idade do meu cliente em determinada, né, em determinados bins ali, falando de 10 em 10 anos, por exemplo, eu vou esperar que o comportamento de clientes mais jovens é, tenha transações durante a madrugada, transações, né, relacionadas com, com vida noturna, vamos dizer assim, e eu vou ter também transações, e aí com clientes de idade mais elevada, isso vai diminuindo. Então, eu posso derivar esses tipos de relações de uma maneira muito fácil e também, de novo, né, facilitar a vida do meu modelo. Eu quero colocar os meus insights na minha solução e, e facilitar a vida do modelo para ele focar em relações mais complexas que eu não vou ter a capacidade de encontrar facilmente, tá? Aí a gente tem aqui também muitas features, aquele outro ponto que eu havia falado de procurar utilizar features de diversos domínios. Então aqui ele está pegando o IP da transação e fazendo uma geolocalização para descobrir qual que é o estado, qual que é o país onde essa transação foi feita. Então, dados secundários aí ao máximo. Browser, a mesma coisa. Então, né, onde aqui não, dataset de transações online, né? Então a gente tem informações do browser, aí poderíamos ter, né, se ele está fazendo essa transação por um aparelho online e tal. E isso acaba ajudando muito, mas entra naquela questão que eu havia falado no começo de utilizar informações mais complexas, porque né, você tem que processar essa string falando do tipo de navegador que o seu cliente está usando é algo custoso, né? Então, que isso fique para um modelo mais específico, não fique para a sua primeira camada, né? Então, vamos pensar dessa maneira em termos mais gerais primeiro e depois ir para coisas mais específicas, tá? Tipos de cartão, onde está a fatura desse cliente, né? Qual que é o estado e país onde esse cliente paga a fatura, cidade, estado e país da conta desse cliente. O que mais aqui? Aqui a gente tem, e aí, ó, dá para, acho que fica bem claro aqui. A gente tem poucas variáveis longitudinais. Ó, variável longitudinal aqui a gente tem essa, account age, ou seja, aqui eu estou olhando, né, qual que é a idade da conta desse cliente. Eu tenho essa aqui, payment instruments, age in account, ou seja, há quanto tempo esse cliente nossa, já só faltam 10 minutos, caramba. Há quanto tempo esse cliente está utilizando esse produto financeiro, né, para fazer pagamentos? Número de rejeições no passado das transações desse cliente. Então, né, essa aqui é a principal variável longitudinal que a gente está utilizando. E fora isso, não tem mais muita coisa. Então, focar só, né, em variáveis rápidas a serem produzidas, tá? Eu vou ter que acelerar um pouquinho, porque eu acabei, né, adiantei bem o tempo aqui, peço até desculpas, mas essa aqui é a nossa variável resposta, como eu havia falado, né?
detectando fraudes anteriores aqui. E, a partir daqui, a gente tem uma série de variáveis secundárias, variáveis derivadas das principais, que é o que eu havia contado, né? Então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, todas aquelas. Eu havia falado, por exemplo, que você deveria evitar variáveis que agrupem algum valor, porque elas são difíceis de serem calculadas, né? Porque se eu tiver que fazer isso em real time, eu vou perder tempo. Só que aqui, se eu consigo calcular de antemão, tudo bem utilizar. Então, esse é o caso dessas. Deixa eu olhar até aqui, ó. Essas 4 colunas que eu tenho aqui são todas variáveis derivadas. A primeira, ó, é o quê? All Count Transaction Currency Code. Ou seja, é a moeda em que a transação foi feita, eu agrupo meu dataset, conto quantas transações em cada moeda. Então, né, supondo aqui que fosse um dataset brasileiro, eu teria várias transações sendo feitas em reais, então eu teria um valor muito alto, teria um valor bem baixo sendo feita em rand sul-africano. Então, tenho valores bem distintos nessa primeira variável. Segundo ponto, a, agora fazer a mesma coisa, só que olhando para fraudes no passado. Então eu vou ter um valor elevado de fraudes também em reais, só que né, muito pequeno se comparado ao total de transações totais em reais que eu já tive. Só que em alguns outros casos eu posso ter né, um núcleo ali de fraudadores. Então você pode né, acabar vendo que normalmente para um país em que para uma moeda em que poucas pessoas vão até lá, eu posso ter uma proporção de fraudes mais alta. E aí, como é que eu capturo essa proporção de fraudes mais alta? De novo, né, o ponto-chave aqui é não dar trabalho para o seu modelo. Se eu posso fazer algum cálculo antes, melhor que eu faça. Então, a gente faz aqui o cálculo do odds, né, da chance de uma transação ser fraudulenta. Né? O odds vai ser a probabilidade de fraude sobre 1 menos a probabilidade. Então você tem um número que ele vai de 0 a infinito, e quando ele é 1, quer dizer que as duas chances são iguais. Quando ele é 0, quer dizer que não, a probabilidade de não ser fraude é maior que a outra. Então eu vou fazer essas contas para esses subgrupos, né? Eu vou fazer o odds de uma transação ser fraude para o, o para dólar, outra transação ser fraude para peso argentino, e eu vou ter níveis diferentes de fraude. Isso aí vale também, né, para qualquer coisa aqui. Não estou não tô focando em moedas, né? Tanto é que a gente cria essas outras variáveis aqui através de um processo automatizado. Por quê? Dá para fazer isso de antemão, dá para calcular facilmente e eu consigo, eu tenho um retorno muito rápido a partir disso, tá? Aí um último passo é calcular o log dos odds. Por quê? Porque aí você passa a ter uma distribuição simétrica, ou seja, o zero vira o seu, né, você vai ter o caso, quer dizer, o zero não, né? Você vai ter um ali que é o caso ideal, o caso em que há um balanço, e você vai ter você vai ter um, os seus valores sendo distribuídos ali de uma maneira melhor e, de novo, né, facilitar a vida do modelo. Então, eu vou usar o log dos odds. Tá? E aí, isso para todas as variáveis em que fizer sentido construir isso. Né? Deixa eu até mostrar aqui, rapidinho, porque isso era o que eu ia fazer em tempo real, mas eu acabei estourando o tempo, como é de costume. Mas aqui no driverless, isso serve né, para todas as isso serve também para onde você quiser fazer isso, a gente consegue criar o nosso próprio código para construir isso. Então, eu vou pegar o meu label, que aqui eu estou chamando de isFraud, e vou fazer o group by pela coluna que eu estou analisando naquele momento. E uma vez eu vou fazer a contagem, então a contagem de todos os valores possíveis, e depois eu vou fazer só a soma dos casos em que houve fraude. Mas aí qual que é a vantagem de utilizar o driverless, por exemplo? Aqui a gente tem uma API bem definida para você fazer isso. Qual que é um erro muito comum de um cientista de dados, de um analista que está começando na sua carreira?
Qual que é provavelmente eu diria que é o erro mais comum aí que você comete é causar data leaks sem perceber, ou seja, fazer vazamento de informação entre seus datasets de treino e teste. E como é que isso acontece, né? Você está lá escrevendo o seu código, você está fazendo aquilo no Jupyter Notebook, você percebe que precisa ter uma transformação como essa, né? Você está utilizando isso que eu estou falando aqui, eu preciso facilitar a vida do meu modelo, eu vou construir informações anteriormente, e eu vou lá e faço isso, e só depois eu faço o split em treino e teste. O que está acontecendo, né? Eu estou utilizando uma informação que eu só teria no dataset de teste no meu dataset de treino. Então eu estou tendo um vazamento. E muitas vezes esse tipo de problema é tão sutil que você só vai perceber quando o modelo já está em produção. Você só vai perceber quando ele está em produção e a performance dele está sendo muito pior do que a performance que você estava esperando. Então, e aí com o driverless a gente tem uma API bem restrita para fazer isso, né? Restrita no bom sentido, ou seja, você vai identificar qual que é o tipo de variável que o seu código vai resolver, vai trazer. Você vai definir quantas colunas ele pode pegar. Você vai definir várias questões e toda a parte de checagem, de verificação de problemas, vai ser feita de modo automático, tá? Deixa eu seguir aqui. Aliás, deixa eu tentar responder algumas perguntas, porque a gente já está chegando bem no fim. Eu até peço desculpas aqui. A gente tem 3 minutos, então escolhe uma ou duas que dê para você responder. Beleza. Não conseguir responder, a gente vai entrar em contato com todo mundo que não teve sua pergunta respondida, tá? E vocês todos vão receber a gravação desse webinar. Maravilha. Ó, o Alexandre Carvalho fez uma pergunta muito legal aqui. Além dos modelos de ML, existe análise de redes de relacionamento para enriquecer as análises de prevenção à fraude? Putz, existe e assim, é o passo seguinte aqui, sabe? Né, você as suas possibilidades de fazer o que a gente está fazendo aqui, e ainda assim, né, você tem uma perda considerável, putz, vai lá e constrói esse tipo de coisa. Uma das soluções que eu vi recentemente que eu achei bem legal é que você construir né, você constrói a sua rede de relacionamento ali, basicamente é um grafo, né, de todas as conexões entre os seus indivíduos. Então, pensando aí num caso comum hoje, né, que é o Pix aí do Banco Central, eu pegaria a rede de transações entre as pessoas e isso, é claro, né, colocar num modelo diretamente é uma coisa bem complicada, né? É muito difícil trabalhar com esse tipo de feature. Aí você aplica isso num modelo, né, conhecido como o Word2Vec. O que é o Word2Vec? Word2Vec, desculpa, o Node2Vec. Ele é um modelo que vai pegar esse seu grafo e vai representar ele em diversas variáveis secundárias. Basicamente o que eu fiz aqui, só que de uma maneira bem mais complexa, né? Então ele vai pegar qual é o grau de centralidade da rede, ele vai pegar a quantas pessoas aquele cara está sendo conectado, qual que é a maior cadeia entre um indivíduo e outro, e vai representar isso como um dataset tabular. E aí, a partir disso, você consegue aplicar o seu modelo de machine learning normal. Então, né, basicamente, seriam mais colunas aqui nesse dataset. E aí valem os pontos principais, né? Eu não vou partir, os pontos iniciais, eu não vou partir de cara para um modelo como esse. Eu vou dividir para conquistar. Eu vou arrumar meus problemas, tá? Segundo aqui, deixa eu responder. Ah, pronto, tem duas aqui que duas pessoas falaram. O Almir e o Paulo perguntaram sobre rebalanceamento do modelo, né? É, né, e o Paulo está perguntando qual que é a ideia de balancear se a realidade na qual o modelo vai ser usada é desbalanceada. É porque o modelo ele não tem precisão infinita, né? Você nunca vai conseguir, se eu deixar na mesma granularidade da vida real, eu, é, o sinal ele se torna muito rarefeito. Então, qual que é a ideia aqui? É que você rebalanceie o seu dataset, né, um pouquinho mais para que o modelo consiga pegar mais sinal, mas na hora do ajuste das suas métricas de performance, você ajuste isso de modo satisfatório. Então, eu sempre tenho ali o threshold do seu modelo, e aí você ajusta para ele pegar mais ou menos casos.
Então, é sempre um trabalho de ir brincando com os números que você tem ali, tá? E aí, né, entra no ponto do Almir, que é como trabalhar com unbalancing. É, esse é um caso que é agulha no palheiro, né? Então você, assim, acaba sendo, você até consegue fazer coisas muito simples para trabalhar com balancing. É simplesmente joga fora a parte do seu dataset em que, né, de maneira aleatória, onde não houve fraude. Então já é uma maneira, porque é um universo tão grande de transações com um tamanho tão reduzido de fraudes, né, de modo geral, que assim, você fazendo isso de maneira aleatória, você não está pegando nenhum padrão, então tudo bem, tá? Você consegue soltar isso de uma vez, tá? Vamos ver aqui, eu acho que já foi, né, Bruna? Sim, acho que a gente, bom, esgotamos já aqui o nosso tempo. Se você quiser, você pode botar sua câmera de novo. Eu só queria agradecer todo mundo que participou, agradecer a você, ao Daniel, por ter entrado também no webinar. E para as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai entrar em contato. E se alguma coisa não foi coberta durante esse webinar e vocês têm curiosidade ainda, pode mandar e-mail para mim e eu direciono para a pessoa responsável, tá? Eu mandei uma mensagem aqui no chat. Então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. E tenham uma boa noite. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau.